Ao longo da história, uma das questões mais debatidas no meio cristão tem sido o envolvimento dos seguidores de Cristo com a política. Esse é um tema que desperta paixões, divide opiniões e muitas vezes gera mais conflito do que reflexão saudável. Afinal, o cristão deve ou não participar ativamente do cenário político? Para alguns, a política é vista como um campo corrompido, dominado por interesses humanos e alheio aos valores do Evangelho. Para outros, é exatamente nesse espaço que a luz de Cristo precisa brilhar, influenciando decisões e promovendo a justiça. Antes de oferecer uma resposta definitiva, precisamos olhar para a Bíblia, pois ela é nossa base de fé e prática. Quando analisamos as Escrituras, percebemos que Deus sempre se preocupou com o modo como as nações eram governadas. No Antigo Testamento, ele levantou reis, juízes e profetas que tinham papel fundamental na condução do povo. Homens como José, que se tornou governador no Egito, ou Daniel, que exerceu influência em reinos pagãos, demonstram que o povo de Deus não esteve ausente dos assuntos de governo. Pelo contrário, foi justamente em meio a estruturas políticas que eles testificaram da soberania do Senhor. No Novo Testamento encontramos também referências importantes. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, fala que as autoridades foram constituídas por Deus e que devemos obedecê-las. Esse texto não significa que toda autoridade seja justa ou perfeita, mas nos lembra que o Senhor é soberano sobre os governantes e que eles têm um papel legítimo na ordem social. Além disso, Paulo, ao longo de seu ministério, utilizou-se de sua cidadania romana para exigir direitos e para pregar o Evangelho em lugares estratégicos. Isso mostra que ele não ignorava as estruturas políticas, mas sabia como se posicionar dentro delas para cumprir seu chamado. Entretanto, o envolvimento político do cristão deve sempre ser guiado por princípios espirituais. O perigo está quando a política se torna um ídolo, ocupando o lugar de Deus no coração. Muitos cristãos acabam confundindo fé com ideologia, evangelho com partido, igreja com palanque. Esse tipo de mistura gera divisões dentro do corpo de Cristo e desvia o foco da missão principal da igreja: anunciar as boas novas da salvação. Por outro lado, a omissão também é perigosa. Se os cristãos se abstêm totalmente da política, o espaço é ocupado por aqueles que não têm compromisso com valores éticos e morais. Nesse sentido, o silêncio da igreja pode contribuir para a perpetuação da injustiça, da corrupção e da opressão. Quando os filhos de Deus se calam, outros estabelecem as regras que afetam toda a sociedade, inclusive os próprios cristãos. Assim, o equilíbrio é essencial. Não devemos idolatrar a política, mas também não devemos ignorá-la. O envolvimento do cristão deve ser motivado pelo amor ao próximo, pelo desejo de promover a justiça e pelo compromisso com a verdade. Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso inclui também o campo político, onde tantas decisões importantes para o bem-estar da população são tomadas. Ser sal e luz significa não compactuar com práticas corruptas, denunciar injustiças e agir de maneira íntegra, seja votando conscientemente, participando de debates ou até mesmo ocupando cargos públicos. Portanto, a pergunta: o cristão deve ou não se envolver em política? Não deve ser respondida com um simples sim ou não. A verdadeira questão é como o cristão deve se envolver. A Bíblia nos mostra que é possível participar desse espaço sem perder a essência do Evangelho, desde que Cristo continue sendo o centro da vida e da missão. O desafio é grande, mas a oportunidade de testemunhar a fé nesse ambiente é ainda maior. Ao refletirmos sobre o envolvimento do cristão com a política, precisamos analisar com profundidade os riscos que essa relação pode trazer. Um dos maiores perigos é a substituição da confiança em Deus pela confiança em homens.
Quando o cristão deposita sua esperança em partidos, líderes ou projetos políticos, corre o risco de esquecer que a verdadeira transformação vem de Cristo e não de sistemas humanos. A Bíblia é clara ao afirmar que maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. O envolvimento político saudável exige discernimento espiritual para não colocar pessoas em pedestais que pertencem somente a Deus. Outro risco é a divisão dentro da própria igreja. É comum observar congregações rachadas por causa de posições políticas divergentes. Alguns enxergam o irmão não mais como parte do corpo de Cristo, mas como um adversário porque apoia um partido ou candidato diferente. Essa polarização fere diretamente a unidade que Jesus orou para que tivéssemos em João 17. Quando a política se torna motivo de divisão, ela perde qualquer potencial de ser instrumento de justiça e passa a ser um campo de contenda. O inimigo se aproveita dessas brechas para semear discórdia e enfraquecer a missão da igreja no mundo. Além disso, há o risco da contaminação. O ambiente político, muitas vezes, é marcado por corrupção, manipulação e interesses pessoais. O cristão que entra nesse meio sem estar firmemente enraizado na palavra pode ser seduzido por propostas indevidas ou pressionado a comprometer seus valores para manter alianças. É necessário lembrar que Jesus nos enviou ao mundo, mas não para sermos iguais ao mundo. Ele nos chamou para sermos diferentes, vivendo de forma íntegra, mesmo quando tudo ao redor parece desonesto. A luz só brilha na escuridão quando não se mistura com as trevas. Também é preciso destacar o risco da distração. Muitos cristãos acabam dedicando tanto tempo, energia e paixão às questões políticas que deixam de lado seu chamado espiritual. Passam horas debatendo, defendendo bandeiras e atacando opositores, mas negligenciam a oração, a leitura da Bíblia e a proclamação do Evangelho. Esquecem que a missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações, não conquistar poder terreno. A política pode ser um campo de atuação, mas nunca deve se tornar o propósito central da vida do cristão. Por outro lado, é inegável que o cristão pode exercer uma influência positiva na política quando mantém seus olhos fixos em Cristo. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que, por sua fé, transformaram sociedades inteiras. Wilberforce, na Inglaterra, lutou contra a escravidão inspirado por sua convicção cristã. Martin Luther King Jr., nos Estados Unidos, combateu o racismo movido por sua fé no Evangelho. Esses exemplos mostram que é possível atuar politicamente sem corromper a fé, desde que o compromisso maior seja com o reino de Deus. Portanto, o chamado é para que os cristãos se envolvam com consciência, responsabilidade e espiritualidade. Antes de defender uma bandeira, é preciso se perguntar: isso glorifica a Deus? Essa atitude promove justiça e amor ao próximo? Estou agindo como embaixador de Cristo ou como militante de uma ideologia? Essas perguntas nos ajudam a manter o foco correto. O envolvimento político não deve ser encarado como um fim em si mesmo, mas como um meio para expressar valores bíblicos em um mundo carente de justiça. O cristão não pode ser ingênuo nem alienado. Precisa compreender que toda ação política deve estar submetida ao senhorio de Cristo. Assim, evita-se tanto a idolatria quanto a omissão. O equilíbrio é o caminho que a Bíblia nos ensina. Participar, mas sem perder a essência. Influenciar, mas sem ser dominado. Proclamar a verdade, mas sempre com amor e humildade. Depois de refletirmos sobre os perigos e armadilhas do envolvimento político, é necessário também reconhecer os benefícios que podem surgir quando cristãos decidem atuar de forma correta, íntegra e com temor de Deus nesse campo. O silêncio da igreja diante de questões sociais e políticas, em muitos momentos da história,
abriu espaço para a injustiça prosperar. Por isso, quando filhos e filhas de Deus se levantam com coragem e fidelidade à palavra, a política pode se tornar um canal de bênção para toda a sociedade. Um dos principais frutos da participação cristã na política é a defesa da justiça. A Bíblia mostra, do início ao fim, que Deus se importa profundamente com os oprimidos, os pobres, os marginalizados e aqueles que não têm voz. O profeta Isaías declarou que o Senhor ama a justiça e odeia a iniquidade. Quando cristãos ocupam espaços de decisão, podem promover leis e políticas públicas que reflitam esses valores, combatendo a corrupção, protegendo os mais vulneráveis e criando ambientes mais dignos para todos. O cristão não entra na política para servir a si mesmo, mas para servir ao próximo. Outro benefício é a preservação de valores morais e espirituais em meio a uma cultura cada vez mais relativista. A sociedade constantemente tenta redefinir conceitos como família, vida, sexualidade e ética. Quando cristãos se posicionam com sabedoria e respeito, podem ser uma barreira contra a degradação moral e um farol de princípios que ainda apontam para o plano original de Deus. Isso não significa impor a fé pela força, mas viver de maneira coerente e defender em amor aquilo que é justo diante do Senhor. Além disso, a presença de cristãos em cargos de liderança pode abrir portas para o testemunho do Evangelho em lugares que de outra forma seriam inacessíveis. Imagine a influência positiva de um político que ora antes de tomar decisões, que não se deixa comprar por interesses escusos e que demonstra integridade em meio a um ambiente corrompido. Esse exemplo pode inspirar não apenas outros cristãos, mas também pessoas que nunca ouviram a mensagem de Cristo, mostrando que é possível viver de maneira diferente, mesmo em contextos desafiadores. O envolvimento cristão na política também tem o potencial de dar voz à igreja em questões que afetam diretamente a liberdade de culto e a prática da fé. Em muitas nações, leis contrárias aos princípios bíblicos têm tentado calar os cristãos ou limitar sua atuação. Ter representantes que compreendem a importância da liberdade religiosa é fundamental para que a igreja continue pregando o evangelho sem restrições. Dessa forma, a participação política não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas também de responsabilidade para garantir que as próximas gerações possam servir a Deus com liberdade. É importante, porém, que todo esse engajamento seja feito com humildade e consciência de que o poder terreno é passageiro. Nenhum governo humano será perfeito. Nenhum sistema político trará a redenção completa que só Cristo pode oferecer. O cristão que se envolve na política precisa ter sempre diante de si a realidade de que sua verdadeira pátria está nos céus e que sua maior lealdade é ao Rei dos Reis. A política pode ser um instrumento útil, mas jamais deve ocupar o lugar do Evangelho. Portanto, os benefícios existem e são reais, quando o envolvimento é guiado pelo Espírito Santo e sustentado pela oração. O cristão pode ser um agente de transformação, influenciando com honestidade, promovendo a paz e apontando para a justiça de Deus em todas as esferas da sociedade. A política, quando vivida sob a ótica do reino, deixa de ser apenas um jogo de poder e passa a ser uma oportunidade de servir. Chegamos ao momento de conclusão deste tema tão relevante e, ao mesmo tempo, tão polêmico. Afinal, o cristão deve ou não se envolver em política? Depois de analisarmos os riscos, os benefícios e a responsabilidade que temos como sal e luz do mundo, a resposta não pode ser simplista. O que a palavra nos ensina é equilíbrio, discernimento e fidelidade ao reino de Deus, acima de tudo. Não podemos cair no extremo da omissão, fechando os olhos para as injustiças e as necessidades sociais. O silêncio da igreja diante de questões que afetam a vida de milhões de pessoas não glorifica a Deus.
O profeta Amós nos lembra de que o Senhor rejeita um culto vazio, mas se agrada quando a justiça corre como um rio perene. Se amamos a Deus de todo o coração, também devemos amar ao próximo, e isso inclui lutar por um mundo mais justo. O envolvimento político pode ser uma forma de exercer esse amor, desde que feito com retidão e com a consciência de que representamos Cristo em cada palavra, voto ou atitude. Por outro lado, também não podemos nos iludir achando que a política é a solução definitiva para os problemas da humanidade. A esperança da Igreja nunca estará em partidos, sistemas ou governos humanos. A palavra declara que o reino deste mundo pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso significa que nossa lealdade principal é ao Rei Jesus, e que toda e qualquer participação na política deve ser submetida ao senhorio dele. O desafio é viver de forma equilibrada, participar sem se corromper, influenciar sem se deixar dominar, ser firme sem ser intolerante, proclamar a verdade sem deixar de lado o amor. O cristão que decide se envolver em política precisa ter uma vida de oração, buscar constantemente a direção de Deus e lembrar que a autoridade humana é apenas temporária, mas a de Cristo é eterna. Portanto, a pergunta não deve ser apenas: o cristão pode se envolver em política? Mas sim, como o cristão deve se envolver em política para glorificar a Deus e servir ao próximo. Se essa for a motivação, então a política deixa de ser apenas um campo de disputa e se torna uma plataforma para manifestar o caráter de Cristo em meio à sociedade. E agora eu quero convidar você a refletir. De que forma você tem usado sua voz, sua influência e sua vida para impactar o mundo ao seu redor? Você tem sido luz em meio às trevas ou tem se calado diante da injustiça? Lembre-se, nossa missão é ser embaixadores de Cristo onde quer que estejamos, seja na igreja, no trabalho, na família ou até mesmo no cenário político. Se este vídeo trouxe clareza e despertou algo no seu coração, eu te peço, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Vamos juntos crescer em discernimento, firmados na palavra de Deus, para que possamos ser sal e luz em um mundo que tanto precisa da verdade do Evangelho.